Muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, professor, e a todos que vão assistir o vídeo. Meu nome é Isaías Felipe Santos Costa e vou fazer a apresentação dos paradigmas de linguagem orientada a objeto. Antes de a gente entrar propriamente dito no conceito, na definição, eu vou esclarecer aqui para facilitar a minha explicação, vou esclarecer, pontuar algumas palavras, definição de alguns conceitos, para depois entrar na definição propriamente dita dos paradigmas de linguagem orientada a objeto. A primeira coisa que eu quero falar, que eu quero conceituar aqui, é sobre o encapsulamento. O encapsulamento nada mais é que o objeto, que no caso você tem um objeto, ele é encapsulado e ele não permite nenhum acesso ou interferência no seu processo interno. Então você tem só ajeitar aqui rapidinho, você tem um objeto. Esse objeto ele é encapsulado. Esse encapsulamento é a palavra da forma mais genérica possível. Ele é encapsulado, ele tem um processo interno e você tem um usuário fora. Esse usuário só interage com o objeto só através de uma interface. Então o objeto ele é encapsulado, dentro ele tem um processo interno, o usuário não vê e não interage com esse processo interno. O usuário só interage através de uma interface fora. No caso, eu coloquei aqui um exemplo fazendo uma analogia para o nosso cotidiano, a questão de um carro. Você tem um carro, você tem uma interface, no caso é a marcha, o freio, o acelerador, o volante. Você tem essa interface e você tem um processo interno, que é a parte do motor, a parte do carburador, toda a parte interna que um carro tem. A pessoa ela não precisa saber dessa parte interna, ela só precisa saber mexer na interface. E outro exemplo também que eu coloquei aqui para explicar é a questão da própria evolução dos computadores. Se a gente for pesquisar a fundo, for observar a evolução dos computadores, você vai ver que lá no início os computadores eram apenas para pessoas especializadas na área. Não eram algo comercial, não era uma tecnologia comercial como a gente tem hoje. Hoje qualquer pessoa pode mexer em um computador, mesmo ela não sendo da área da computação. Por quê? Porque foi criado interfaces para facilitar a vida do usuário. Então, essa é a ideia do encapsulamento. Você abstrai a complexidade daquele objeto. Então, você tem um objeto, ele é encapsulado, tem um processo interno, todo um processo interno, mas o usuário só interage através de uma interface. No caso, os exemplos que eu separei aqui, propriamente dito na programação, é o caso do procedimento, do pacote e da classe que podem ser encapsulados. Agora eu vou abordar um pouco sobre o modelo de objetos. Os problemas que permanecem, a inicialização e a finalização automática, e também que eles não existe na verdade uma forma simples de manter a abstração de dados. É importante a gente sempre ter ciência disso. Vamos agora falar um pouco sobre a classe. A classe ela determina o tipo de objeto e também ela faz a checagem do objeto. A classe, eu coloquei aqui para simplificar, a classe é como se fosse um molde. Então, fazendo mais uma vez uma analogia para exemplificar melhor, vamos supor que você tenha a água dentro de um copo. Você tem o copo e a água que é o objeto. Essa classe, vamos supor que o copo é quadrado. A água que está dentro do copo ela vai estar em forma quadrada. Mas se eu dar um copo para uma forma mais arredondada, a água também vai estar nessa forma. Então a água é o objeto. E o copo que determina que é o molde do objeto é a classe. Então essa é a definição basicamente mais simples de classe. E o objeto é tudo que é criado a partir do molde. Então o objeto é tudo que é criado a partir da classe. São instâncias da classe, que é a forma mais correta de falar. É um instanciamento da classe. O objeto é criado a partir da classe, que é um molde que vai moldar e vai gerar esse objeto. Outra coisa que é importante a gente pontuar também é o construtor. O construtor é um método especial que é com o mesmo nome de uma classe. E ele serve para instanciar o objeto. Por isso que lá a gente vê quando a gente abre e fecha parênteses o construtor.
E o destrutor, já pelo nome, o construtor que cria e o destrutor que destrui, ele destrói alguns objetos. Enquanto o construtor ele instancia, ele cria objetos, o destrutor ele destrói os objetos. E também é o método especial. O cliente de uma classe. Todos os objetos criados a partir daquela classe são clientes daquela classe. Então a gente chama todo objeto que é formado a partir de determinada classe. Então você tem uma classe, como eu falei, é como se fosse um molde, e o objeto que é criado a partir daquele molde é chamado cliente de classe. Existe também o método de classe. O método de classe independe da instância. Ele é como se fosse uma função, pois ele não depende daquela instância, e é chamada método de classe. E agora, dando esses conceitos sobre encapsulamento, sobre classe, sobre na verdade, objeto, classe e encapsulamento, a gente vai entrar na definição de programação orientada a objeto. A programação orientada a objeto é uma coleção de objetos que se comunica por troca de mensagens. Então você tem a programação orientada a objeto, você tem vários objetos, um conjunto, na verdade, de objetos, eles interagem entre si através da troca de mensagens. E essa troca de mensagens, essa comunicação é feita através da interface. Então, quando você tem um objeto que se comunica com o outro através da interface, dá um comando ao outro, essa é a definição da programação orientada a objeto. Normalmente só um objeto é executado por vez, então mais uma informação importante. E outra coisa que eu destaquei é que você tem de um lado linguagem baseada em objetos e a linguagem propriamente dita orientada a objeto. Um exemplo que eu peguei aqui é o próprio Java. Ele é totalmente orientado a objeto. E da linguagem baseada em objetos é aquela linguagem que não é por completa baseada na verdade não é por completo orientada a objetos, ela é só baseada. Então pode ser que ela é orientada a objetos e tenha uma parte imperativa nela. Algumas implementam o encapsulamento, mas não implementam o polimorfismo. Então por isso algumas não são puramente orientadas a objetos, só são baseadas na programação orientada a objeto. Uma das características do encapsulamento que eu separei, lembra que eu falei que o encapsulamento é você pegar um objeto, encapsular e ter essa interatividade através de uma interface, não sabendo o que acontece ali no processo interno. Então você tem a forma pública, essas formas já são, esses nomes já dão definitivamente como elas funcionam, a forma pública, a forma protegida e a forma privada. Essas são as visibilidades aí do encapsulamento. Eu separei aqui também algumas vantagens da programação orientada a objeto e eu acho que vai ser interessante. E a primeira é que ela fornece uma estrutura modular para a construção de programas. Então, fornece uma estrutura modular para a construção de programas. Lembra que eu falei da classe, que ela é mais ou menos um molde que vai instanciar o objeto. E aqui é uma das vantagens da programação orientada a objeto. Os objetos podem ser reutilizados em aplicações diferentes. Já a gente vai comentar mais um pouquinho sobre essa reutilização de objetos. E uma outra vantagem é o encapsulamento. O encapsulamento, como eu já expliquei, tem algumas características e ele na verdade é uma vantagem da linguagem orientada a objeto. Outro conceito interessante, que já para fechar aqui, é a questão do polimorfismo. O polimorfismo já em sua etimologia, a palavra própria já dá a definição do conceito. Poli significa várias e morfismo significa formas. Então, no caso, você tem a grosso modo a tradução da palavra múltiplas formas, no caso do polimorfismo. Uma operação pode assumir vários comportamentos dependendo da chamada recebida, tratando e desenvolvendo respostas ao chamador. No caso é o que a própria palavra já diz, é múltiplas formas. Ela pode assumir vários comportamentos dependendo da chamada recebida. Polimorfismo, você tem um objeto
E você tem comportamentos diferentes para uma mesma ação. Então você tem um objeto, você tem uma mesma ação, mas você tem vários comportamentos para atingir aquela mesma ação. Eu separei um exemplo que acho que talvez vai facilitar o entendimento, fazendo uma analogia com o mundo real, é você ter a classe dos gatos e dos humanos. Você tem uma classe e você tem um método. O método é a ação andar. Então vamos supor, você tem a classe humanos, você tem a outra classe que é gato e você tem um método que é andar. O humano vai andar de uma forma, é claro, é muito óbvio. E o gato vai andar de outra forma que também é muito óbvio. Então você tem duas classes, a classe humano e a classe gato. Você tem um método, mas você tem formas diferentes para alcançar esse método. Então o gato faz de uma forma e o ser humano faz de uma forma. Claro que é uma analogia, mas na linguagem de programação orientada a objeto funciona assim. O polimorfismo, a base dele é isso. Você tem um objeto, você tem comportamento diferente para alcançar aquela ação. Na verdade, ações diferentes para alcançar aquele objetivo. Foi no caso que eu dei aqui, que é o método andar. Você tem formas diferentes para atingir o mesmo objetivo. Então, esse é o conceito de polimorfismo. Então, eu dei uma passada aí sobre alguns conceitos, sobre mensagem, sobre encapsulamento, sobre método, sobre classe, o próprio objeto, que são a base da programação orientada a objeto. Então, eu acho que desses pontos já ficou muito claro o que eu queria explicar. É isso aí, é o que eu tenho para apresentar e agradeço pela atenção de todos.